Hoje nós vamos ler o capítulo 24 de Gênesis do versículo 1 ao 67. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Se porventura não quiser seguir minha mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho à terra donde saíste? E Abraão lhe disse: Guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento, somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser: Abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão, e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e despejou seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso, e 2 pulseiras para suas mãos do peso de 10 siclos de ouro. E disse: De quem és filha? Faze-me saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse: Eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: Também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, e Labão correu ao encontro daquele homem até a fonte. E aconteceu que quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: Assim me falou aquele homem, foi ter com o homem que estava em pé junto aos camelos à fonte. E disse: Entra, bendito do Senhor, por que estás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele homem à casa, e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele e os pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: Não comerei até que tenha dito minhas palavras. E ele disse: Fala. Então disse: Eu sou o servo de Abraão. E o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, deu à luz um filho a meu senhor depois da sua velhice. E ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, na cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho Isaque. Então disse-lhe o Senhor: Porventura não me seguirá a mulher?
E ele me disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento, quando fores à minha família, e se não te derem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte, e disse: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho, no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que saí para tirar água, e a qual eu disser: Peço-te, dá-me um pouco de água do teu cântaro. E ela me disser: Bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: Peço-te, dá-me de beber. E ela se apressou, e abaixou seu cântaro de sobre si, e disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse: De quem és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto, e as pulseiras sobre as suas mãos. E inclinando-me, adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão do meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de fazer benevolência e verdade a meu senhor, fazei-mo saber, e se não, também mo fazeis saber, para que eu vá à direita ou à esquerda. Então responderam Labão e Betuel, e disseram: Do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face, toma-a e vai-te, seja a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou o servo joias de prata e joias de ouro, e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã e disse: Deixai-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: Fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte a meu senhor. E disseram: Chamemos a donzela e perguntemos-lhe. E chamaram a Rebeca, e disseram-lhe: Irás tu com este homem? Ela respondeu: Irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã e sua ama, e o servo de Abraão e seus homens. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: Ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares e milhares, e que a tua descendência possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o homem, e tomou aquele servo a Rebeca, e partiu. Ora, Isaque vinha de onde se vem do poço de Beer-lahai-roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo, à tarde, e levantou seus olhos, e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos, e viu a Isaque, e desceu do camelo. E disse ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e a amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Irmão, hoje no livro de Gênesis 24, o Senhor nos deixa 6 verdades poderosas para que tenhamos fé e confiança no Senhor. Gênesis 24 é um dos capítulos mais belos da Bíblia, pois mostra a fidelidade de Deus guiando cada detalhe da vida de Abraão e de sua descendência.
é o maior capítulo do livro do Gênesis, e todo ele é uma lição sobre fé, direção divina e propósito. Abraão está velho. A promessa já se cumpriu. O filho da promessa, Isaque, nasceu e cresceu. Mas agora surge uma nova preocupação no coração do patriarca: o futuro de seu filho. Abraão sabe que Deus é fiel, mas também sabe que a fé exige responsabilidade. Ele não pode deixar Isaque se casar com uma mulher que não teme ao Senhor, porque isso comprometeria a aliança e o propósito de Deus. Então ele envia seu servo mais fiel, Eliezer de Damasco, numa missão espiritual, não apenas familiar: buscar a mulher escolhida por Deus. Essa história é muito mais do que um romance antigo. Ela é um retrato da providência divina. Primeiro, a fidelidade de Deus se revela na vida de quem persevera. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Abraão chega ao fim da vida abençoado em tudo. Por quê? Porque foi fiel até o fim. Ele esperou, confiou, obedeceu e caminhou com Deus mesmo quando não entendia. A bênção de Abraão não foi sorte, foi resultado de uma caminhada de fé constante. Deus não abençoa quem começa apenas, Ele abençoa quem persevera até o fim. Segundo, a fé não é descuidada, ela é responsável. Põe agora tua mão debaixo da minha coxa, e jura que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus. Abraão poderia dizer: Deus proverá, e simplesmente esperar. Mas ele entende que fé verdadeira não dispensa a ação. Ele confia em Deus, mas também planeja com sabedoria. Há crentes que dizem: se for da vontade de Deus, vai acontecer, mas não oram, não se preparam nem se posicionam. Abraão mostra que fé e responsabilidade andam juntas. Deus guia quem se move em obediência. Terceiro, a oração é o caminho para a direção divina. Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro. Eliezer chega à terra dos parentes de Abraão e para orar. Ele não confia em si, nem na aparência das moças, nem na sorte. Ele confia em Deus. Ele pede um sinal claro e específico: que a mulher escolhida seja generosa, atenciosa e disposta a servir, que ofereça água não só a ele, mas também aos camelos. A oração não muda apenas as circunstâncias, ela alinha o coração de quem ora com a vontade de Deus. E antes mesmo que ele termine de orar, Rebeca aparece, versículo 15. Isso mostra que Deus já está agindo enquanto você ainda está orando. Quarto, quem é guiado por Deus age com humildade e serviço. Rebeca não sabia quem era aquele homem, mas mostrou um coração generoso. Ela se apressa em servir, não apenas ao viajante, mas até aos seus camelos. Servir é uma das marcas de quem tem um coração preparado por Deus. Ela não era apenas bonita, era bondosa e disposta a se doar. A escolha de Deus vai além da aparência. Deus vê o coração. Enquanto muitos querem ser vistos, os escolhidos por Deus estão servindo em silêncio. Quinto, Deus confirma o caminho de quem anda em obediência. Bendito seja o Senhor, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade. O Senhor me guiou no caminho. Eliezer reconhece: foi Deus quem guiou o meu caminho. A fé dele foi recompensada com direção precisa. Quando o servo se curva e adora, ele reconhece algo importante: a glória não é do servo, nem do mestre, nem da moça, é do Senhor. A vida é cheia de decisões e a diferença entre acerto e erro está em deixar Deus guiar o caminho. Sexto, quando Deus une, o propósito se cumpre. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este homem? E ela respondeu: irei. Rebeca aceita o chamado sem hesitar. Ela confia. Assim como Abraão um dia deixou sua terra,
Rebeca também dá um passo de fé rumo ao desconhecido. E lá está Isaque orando no campo ao entardecer. Enquanto ele ora, a promessa se aproxima montada em um camelo. O encontro de Isaque e Rebeca é a resposta de duas orações, a de um servo fiel e a de um filho que espera em Deus. E Isaque a amou e foi consolado depois da morte de sua mãe. Versículo 67. O amor que nasceu foi resposta da providência divina, um consolo vindo do céu. Conclusão: Deus cuida de todos os detalhes. Nesta história vemos um Deus que cuida de Abraão na velhice, guia um servo em uma jornada longa, revela-se em uma oração simples, prepara uma mulher de coração generoso e consola o filho da promessa com um amor santo. Tudo isso mostra que o mesmo Deus que cuidou de Abraão ainda cuida de você. Talvez hoje você esteja orando como Eliezer, pedindo um sinal, uma direção. Talvez esteja esperando como Isaque, com o coração cansado, mas ainda confiando. Mas ouça esta verdade: Deus já está preparando o caminho, e antes mesmo que você termine de orar, a resposta está a caminho. Quando você entrega os seus planos ao Senhor, Ele não apenas abre portas, Ele te leva ao lugar certo na hora certa com as pessoas certas. Deus guia quem anda pela fé, e quem anda pela fé nunca andará sozinho. Irmãos, essa foi a palavra do Senhor para o dia de hoje. Agora, irmãos, eu peço que compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ser abençoadas com a palavra do Senhor. Se inscreva no canal, dê seu like e não deixe de apertar no sininho para que o YouTube avise você quando tiver novos vídeos.